Hades, na mitologia grega, é a terra dos mortos, onde as almas iam após a morte. Plutão era o deus dos mortos e das riquezas, na mitologia romana. Em que esse arquétipo pode nos favorecer, pode nos ajudar? Esse ano, Plutão vai entrar no signo de Aquário e ficar por lá durante 20 anos. Vamos descobrir como podemos aproveitar melhor esse momento? Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gividal. Sejam todos muito bem-vindos. Antes que os romanos pudessem pensar em um deus que corporificasse a morte, os gregos já possuíam o seu reino da morte, o submundo, o reino de Hades. Ao morrer, a alma era separada do corpo, mas permanecia com a forma que tinha em vida. A mitologia grega descreve o Hades como um lugar que ficaria nos limites exteriores do oceano, ou então nas profundezas ou extremidades da terra. Nesse momento, a alma era transportada para a entrada do Hades. O submundo era governado pelo deus Hades. De quebra, gente, esse reino teria de prontidão, bem na sua porta, um cão demoníaco, ou seu cão de guarda, que se chamava Cérbero. Na entrada do reino dos mortos, as almas aguardavam para serem julgadas. De acordo com a sentença recebida, as almas seriam enviadas para o Tártaro, ou para os Campos Elíseos, ou o Campo de Asfódelos. O Tártaro era um poço muito profundo, que foi construído como prisão para os titãs. Depois passou a ser um calabouço onde ficavam presas as almas amaldiçoadas. No Hades também existiam as Ilhas dos Abençoados ou Ilhas Afortunadas, ou seja, um arquipélago onde grandes heróis e mitos residiam após suas mortes. Os Campos Elíseos, governados por Radamanto, era o local onde viviam as almas dos homens virtuosos e os iniciados nos antigos mistérios. No Reino dos Mortos, existia uma verdadeira bacia fluvial com 5 rios. O Aqueronte, que era o Rio da Dor, o Rio Cócito, conhecido como Rio do Lamento, Flegetonte, o Rio do Fogo, Lete, o Rio do Esquecimento, e o Rio Estige, conhecido por conceder invulnerabilidade a quem se banhava nele e sobrevivesse, é claro, né? Porque suas águas eram extremamente geladas e ele também era conhecido como Rio do Ódio. Após a vitória da terceira geração divina, formada por Zeus e seus irmãos, o universo ele foi dividido em 3 partes. O céu, que compreendia o éter e as nuvens, ficou para Zeus. Poseidon recebeu o domínio do mar. E Hades ficou com o império localizado, abre aspas aí, gente, no seio das trevas brumosas, das entranhas da terra. O palácio de Hades ficava no meio do Tártaro, e ele era o único deus que não morava no Olimpo. Seu reino era invisível aos vivos, criado exclusivamente para os mortos. Ele também não era só o deus dos mortos, ele também reinava sobre tudo o que tinha embaixo da terra, ou seja, pedras e metais preciosos, de muito valor. Então ele também era considerado como deus da riqueza. Esse deus, gente, é retratado pelos gregos antigos como violento e poderoso. Ele não possuía templo nem altar. E na Grécia Antiga, pelo que pesquisei, não haviam festividades ou qualquer tipo de homenagem a ele. O único deus que Hades respeitava seria Poseidon, porque ele tinha o poder de agitar a terra e fazer o solo se abrir, revelando de novo, abre aspas aí, tá? Sua morada horripilante, esse local odiado, cheio de bolor e de podridão. Isso aí foi Homero que disse, tá? Na Ilíada. Lembrem-se de que o Hades seria um reino invisível aos vivos. Homero foi um poeta da Grécia Antiga que escrevia epopeias, que são histórias em poema, em formato de poemas, que contavam os feitos de bravos guerreiros e heróis, como também de deuses. Essas histórias, elas são chamadas de épicas. Ilíada é uma das principais epopeias de Homero, que conta uma parte da Guerra de Troia. Retornando ao submundo, as sombras eram os súditos de Hades. De novo, olha aí, Homero vai falar, tá? Tão numerosos quanto as ondas do mar. Nossa, hein? No Hades, os mortos existiam em estado de desolação e lamentação.
Sócrates descreveu o submundo como um reino que possuía 2 territórios: a Ilha dos Bem-aventurados, ou Campos Elíseos, local onde moravam as almas boas e justas, e o Tártaro, prisão dos imorais e injustos. Já Platão descreveu o Tártaro em sua obra Górgias como um lugar de julgamento das almas, onde as almas ruins permaneciam para cumprir o castigo divino. Pela visão de Sócrates, o Tártaro era a morada das almas impiedosas. Esse lugar tenebroso teria grandes muralhas que o cercava e Flegetonte, um rio de lava. Ou seja, não tinha como as almas escaparem de lá. Chegou lá, já era. Ficou. Mas também, se não entrou, não vai conseguir ir para Campos Elíseos, não vai ter um julgamento. É toda uma questão, assim, é bem difícil, né? Uma escolha. As almas que definhavam no Tártaro eram os gigantes que foram derrotados na guerra contra Zeus, as Danaides, que mataram seus esposos, Sísifo, Tântalo e mais alguns personagens mitológicos que ninguém queria por perto. Já nos Campos Elíseos, a temperatura era amena, sempre com uma brisa suave, alegria constante, tranquilidade e muitos prazeres que os seus residentes recebiam. É o paraíso grego e é um local que dificilmente seria identificado por qualquer alma ou mortal e ficava nos extremos da terra. O campo de Asfódelos era uma planície monótona, sem nada para fazer, com uma vegetação composta de árvores sombrias, onde ficavam as almas que não tinham glória nem mérito, mas que também, em contrapartida, não haviam cometido qualquer crime. As almas do campo de Asfódelos, elas não recebiam castigos, apenas ficavam vagando eternamente por aquela planície escura, por isso elas ficavam mergulhadas em uma tristeza sem fim, como era a morte no imaginário dos gregos da antiguidade. No momento da morte, as moiras apareciam para anunciar a hora da morte daquela pessoa. Depois das moiras, as queres cercavam a vítima, fazendo com que sangrasse através de arranhões feitos por suas unhas afiadas. Nesse momento, as queres beberiam o sangue todo do mortal, derrotando ele dessa forma. De acordo com o poema de Homero, a alma só conseguiria entrar no Hades se tivesse um funeral de acordo com os rituais sagrados e se fosse cremada. Após a morte, a alma ou psique, depois de ter sido separada do corpo, encontrava o deus Hermes, que a levava até o cais do rio Aqueronte. Nesse cais, dava de cara com aquele barqueiro sinistro, o Caronte, que cobrava de cada alma o óbolo. Óbolo era a 6ª parte de um dracma. Era uma moeda de pequeno valor para fazer a travessia do rio Estige, né, e chegar ao Hades. Se o morto não tivesse a moeda, era condenado a vagar muito triste nas margens do rio Estige, para sempre, eternamente. Aí você me pergunta como é que o morto teria uma moeda enquanto alma? É porque durante o funeral, os rituais fúnebres, a família colocava um óbolo entre os dentes do defunto, para ele poder entregar ao barqueiro. Se não tivesse o óbolo, já era. Se a família não deixou, não tinha esse óbolo para deixar, a alma ia ficar vagando ali na beira do rio Estige para sempre, né? Enfim. Com as almas já pagantes, né, devidamente alojadas e com cintos de segurança afivelados, acho que não era bem assim, Caronte rumava com seu barco até o palácio de Hades, passando pelos 5 rios. Quando chegavam no palácio do simpático deus Hades, eram recepcionados por um cãozinho de guarda, com várias cabecinhas, chamado Cérbero. O animalzinho de estimação do deus Hades impedia a fuga das almas e evitava que intrusos invadissem o local. Após passar por todo esse cenário macabro, as almas tinham que se apresentar ao grande tribunal para serem julgadas. O grande tribunal tinha 3 juízes que eram Eco, Radamanto e Minos, que apesar de serem juízes, tinham o seu serviço acompanhado bem de pertinho pelo deus Hades. As almas malvadas que tivessem praticado delitos iam para o Tártaro cumprir suas penas. Os romanos não tinham uma ideia tão complexa de reinos para a felicidade ou infelicidade no pós-morte. Eles acreditavam em uma imensa cavidade, cratera, que era chamada de Orco. Depois que a cultura grega passou a fazer parte da mitologia romana, o Orco virou um lugar parecido com o Hades, o reino dos mortos.
Antes, o orco aparentemente não tinha um deus que comandasse ali o local. Mas após ganhar a roupagem de Reino dos Mortos, os romanos passaram a acreditar em um deus que comandava não só o lugar, como tudo o que estava embaixo da terra, e chamaram de Plutão. Era um deus tão odiado que, ao se apaixonar por Perséfone, agora voltamos a falar de Hades, ele teve que raptar a moça para levar ao submundo, onde ele a seduziu e enganou. O deus do Reino dos Mortos tinha como símbolo um capacete, feito por Hefesto, que deixava ele invisível. Diferente dos gregos, os romanos eles homenageavam esse deus com um grande festival no mês de fevereiro. Mas parece que em Roma, a exemplo da Grécia, não foram construídos templos dedicados a Plutão. Então, de acordo com as histórias, não só de Hades como de Plutão, esses deuses eram conhecidos também como Deus da riqueza, porque tudo que estava embaixo da terra pertencia a ele. Todos os metais nobres e pedras preciosas. Esse Deus não só governava o submundo, mas também ele morava lá. Era conhecido como um Deus impiedoso, repugnante, insensível, monstruoso, e poucos tinham coragem de pronunciar seu nome, inclusive os próprios deuses. Possuía o dom da invisibilidade por causa do seu capacete. Raptou, seduziu e enganou Perséfone na mitologia grega ou Proserpina na mitologia romana. Assim, Hades, ou o deus Plutão, é um arquétipo de energia yang, ou seja, masculina, que representa um homem introvertido que prefere ficar em sua própria companhia do que desfrutar do convívio com outras pessoas. Isso não significa que esteja representando um homem tímido, e de forma alguma, tá? Apenas um homem que não quer contato. Esse arquétipo é um daqueles considerados assim superpoderosos, mas que só vai mostrar sua força se estiver envolvido por uma forte emoção. Hades, ou Deus Plutão, é um arquétipo de regência do nosso interior, aquela parte mais profunda e que nem a gente sabe que existe. Apesar de todo esse relato tenebroso, é um arquétipo a ser utilizado para tranquilizar a alma, ou melhor, a personalidade. Oferece a quem usa consistência interior, insights, refinamento, bom gosto, capacidade para refletir, colocar os pensamentos em ordem, equilíbrio sexual. Eu vou falar aqui o nome do lugar onde ele mora, tá? O inferno, gente, aonde Hades mora, simboliza o nosso mundo interior, com as nossas informações colhidas durante a nossa existência, acompanhados dos nossos medos, todos eles, fantasmas, aquelas lembranças que temos vergonha, que varremos para debaixo do tapete e, de preferência, fingimos que esquecemos e nunca mais tocamos no assunto. Também está representando as nossas riquezas interiores. Todos nós temos, mas geralmente a gente não enxerga. E é aí que usamos o arquétipo de um Deus tão sinistro, porque na maioria das vezes temos padrões repetitivos de comportamento, porque não fazemos uma análise de consciência, a gente não costuma conversar com o nosso interior. Uma parte das respostas que tanto procuramos está aqui dentro. E encontrando essas respostas, com certeza, a gente vai solucionar muitos problemas recorrentes. Hades morava nessa escuridão da qual nós fugimos e sabia lidar muito bem com tudo isso. Além dele ser implacável com os moradores que eram os seus súditos, né? As sombras, Cérbero, as fúrias, os fantasmas. Mas esse, gente, é um arquétipo que precisa estar acompanhado de outro para usar. Então, gente, retornando à história de Hades, existe um detalhe sobre esse personagem. Ele saiu do reino apenas 2 vezes. Uma para raptar Perséfone. A outra para pedir ajuda do deus Apolo, porque ele estava ferido. Foi quando Hércules feriu ele. Assim, o deus Apolo ele pode ser usado como um contraponto ao arquétipo de Hades. Porque Apolo atua como o deus da consciência, que traz luz a um problema. Para entrarmos em nosso submundo, nós precisamos da luz para achar o caminho de volta. Assim, esses 2 arquétipos juntos nos ajudam a solucionar um problema, uma dor emocional. Esse é um arquétipo para falarmos com o nosso interior, com o nosso coração, para acessarmos nosso eu interior.
que vai nos ajudar durante a nossa caminhada pela vida. Mesmo que a gente não queira, estamos constantemente descendo ao mundo de Hades. Quando ciclos finalizam, quando relacionamentos terminam, quando a morte nos visita, quando consideramos ter sofrido uma injustiça. Ao ativar esse arquétipo, passamos a enxergar as pessoas além das aparências. Passamos a cultivar uma vida interior profunda, ganhamos sobriedade e discrição. Cultivamos a fidelidade e o comprometimento com a gente e com as pessoas. Ficamos prudentes, nos tornamos adaptáveis. Aprendemos a lidar com a morte e o renascimento, o ciclo da vida. Ganhamos amadurecimento, refletimos mais sobre a vida, aceitamos as mudanças. Tudo isso, claro, se usado com o arquétipo de Acó. Agora, se você está passando por um momento difícil em sua vida e não está com equilíbrio, já não está com equilíbrio, você já está numa situação em que você não consegue dominar os seus próprios sentimentos, organizar as suas ideias? Primeiro, procure ajuda especializada. E se você quiser trabalhar com esse arquétipo, procure um bom terapeuta holístico para te orientar, porque nesse caso, o tiro pode sair pela culatra. E, gente, por falar em tiro saindo pela culatra, eu e o Márcio Souza fizemos um vídeo no canal Que Tanto Assunto É Esse?, que fala desse tipo de frases que só os brasileiros entendem e ditados populares. Para quem não sabe, eu também participo desse canal. O link está na minha bio, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Quem ainda não conhece, dá uma olhada. Aproveita para seguir esse canal também, que traz temas de curiosidades, com muita descontração e zoação. Afinal, eu e o Márcio somos amigos e sabem como é, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? É assim. Enfim, pessoas, eu só tenho a agradecer a todos os inscritos do meu canal Gividal. Como sempre, aquela gratidão mais que especial para vocês, porque merecem, seres iluminados. E vocês que não fazem parte do canal Gividal, minha gratidão por estarem comigo até esse momento. Aproveitem e inscrevam-se acionando o sininho de notificações. Deixem um like, pessoas, no vídeo se vocês gostaram e compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que talvez estejam precisando receber essa mensagem do vídeo, ou aquelas pessoas que se amarram nesse tipo de assunto. Nos vemos quando? Quinta, para meditarmos juntos, às 20 horas. Beijos, gatos garotos e gatas garotas. Fiquem bem. Namastê.